história, eu sempre fui uma pessoa muito intensa nas minhas emoções. Ora eu ficava muito triste, ora eu ficava muito alegre, ora eu ficava com muita raiva, e isso desde a minha infância. Passei por vários momentos em que eu me questionava essas emoções à flor da pele. E eu fui compreendendo ao longo da minha vida que isso fazia parte da minha história. Eu venho de origem de uma família paterna, com muita ansiedade, com muitos problemas emocionais, uma família muito nervosa. A minha avó, ela tinha crise de nervos, que falava antigamente, mas na verdade era nada mais do que uma crise de ansiedade. Do lado da minha família materna, a família mais contida, mas também com alguns sintomas depressivos, com baixa autoestima, com algumas coisas nesse sentido. E quando eu fui me conhecendo, eu fui percebendo que eu trazia também esses traços. Até que eu precisei buscar ajuda na psicologia, procurei um psicólogo, fiz terapia na época e foi quando eu me despertei para a psicologia, porque eu percebi assim o quanto aquela terapia tinha me ajudado, o quanto me ajudou a organizar as minhas emoções, me conhecer, saber lidar melhor comigo mesma. E a partir desse momento eu decidi, já que eu fui ajudada por essa pessoa, dessa forma, que colaborou para que eu encontrasse um equilíbrio, eu quero ajudar mais pessoas. Na verdade, naquela época eu nem tinha muita noção do que era um propósito de vida, mas eu acho que foi ali que eu comecei a descobrir o meu propósito e fui correr atrás do meu sonho. Foi então que eu ingressei no curso de psicologia. E hoje as pessoas me perguntam se eu sou realizada como psicóloga. Eu respondo sempre o tempo todo, porque eu amo ser psicóloga. Porém, no decorrer do curso, houveram algumas questões que eu precisei ainda ir resolvendo. E eu queria muito ser professora de psicologia, eu queria dar aula, porque eu amo falar, eu amo treinar pessoas. No entanto, quando eu saí do curso, eu fui para a clínica, que foram as portas que se abriram imediatamente para mim. E já de início eu atendia em 3 lugares, eu formei no dezembro e fevereiro eu já estava atendendo. E ao longo da minha carreira eu fui sempre para esse lugar da clínica, mas também trabalhava com treinamentos, entre outras coisas. E aí você deve estar curioso se perguntando, mas e aí, Cleide, quando é que você adoeceu? Eu adoeci quando eu fui me perdendo de mim. Quando eu queria tanto ajudar as pessoas, que eu fui trabalhando tanto, e eu comecei a trabalhar na clínica, dar aula na faculdade, dar supervisão, trabalhava num projeto social e a minha vida foi virando muito trabalho e eu fui negligenciando as minhas emoções. Eu parei de olhar para mim, porque eu pensava que uma pessoa forte, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa de sucesso, ela não podia ter emoções, ela tinha que ser mais intelectual, ela tinha que ser racional. E aí eu bloqueei as minhas emoções. E foi justamente nesse momento que eu me perdi de quem eu era e que eu me perdi de ser gente, porque quem é gente, quem é ser humano, ele tem o lado racional e ele tem o lado emocional. São os hemisférios do nosso cérebro, não é mesmo? O hemisfério do lado que a gente tem as emoções e o lado mais racional. Bom, isso depois vocês vão conhecer mais aí ao longo do curso. Mas eu quero enfatizar para você que isso me levou a um adoecimento e eu precisei parar. Eu precisei de me afastar de tudo que eu fazia. Eu trabalhei tanto e de repente eu me vi parada por 1 ano, sem atender na clínica, sem dar aula, saí do projeto social que eu ajudava, todas as funções. Para quê? Para eu tratar da minha saúde. A minha saúde física estava comprometida. O meu coração já estava tendo um comprometimento, eu tinha microinfartos. Eu já não dormia tão bem, eu já tinha esquecimentos e tantas outras coisas por causa desse esgotamento chamado síndrome de burnout, que foi o adoecimento que eu tive. E todo esse processo eu não venci sozinha, eu precisei buscar ajuda. Eu tive a ajuda de médico, eu tive a ajuda de uma psicóloga, eu tive a ajuda de pessoas que foram me iluminando, que foram me ajudando a encontrar respostas que eu sozinha já não conseguia mais encontrar. E nesse momento eu fui ressignificando a minha vida e decidindo o que eu retomaria e o que eu não poderia mais retomar.
Eu precisei de usar também a razão para tomar essas decisões e usar as minhas emoções para entender o que realmente era o meu chamado, o que realmente era o meu legado. Mas inicialmente isso ainda não ficou claro. Eu fui voltando aos poucos para o consultório, comecei a fazer umas lives no Instagram e de repente as pessoas começavam a me dizer assim: Cleide, você fala tão bem, você ensina tanto, por que você não cria um curso online? Por que você não faz uma produção de um curso para ajudar mais pessoas? E na minha cabeça, gente, isso era muito difícil e eu pensava assim: não, eu já ajudo as pessoas no consultório, eu já ajudo como psicóloga. Mas isso foi indo, foi aumentando, as pessoas foram dando depoimentos no meu Instagram. Toda a vida eu gostei de dar palestras, de falar em público, mas eu jamais imaginei que isso poderia se transformar em um curso que ajudasse centenas de pessoas como eu ajudo hoje. Então, a partir daí, eu comecei, a me despertar um pouco, mas inicialmente eu negava isso. Eu achava que, para mim, ajudar as pessoas na clínica ou como professora, como eu já havia atuado como professora, e depois eu fui percebendo um despertar interior dentro de mim para essa questão, porque logo veio a pandemia e as lives foram aumentando e as pessoas foram me acionando para que eu desse cursos online, para que eu ministrasse esses cursos, e eu já com a experiência de falar em público, de dar formação humana. Nesse projeto que eu falei para vocês, eu trabalhei lá 13 anos dando formação humana, formando as pessoas dentro do desenvolvimento humano. Também como professora na universidade, depois me tornei professora da pós-graduação e geralmente, sempre que eu ensinava alguma coisa, sempre que eu ministrava aula ou fazia alguma palestra, eu nunca fiquei só no conhecimento. Eu trazia a teoria, o conhecimento, mas eu trazia a prática. E isso as pessoas gostavam muito, porque eu já deixava sempre uma atividade prática, algo que elas saíam dali e poderiam aplicar na vida delas. Então, eu fui percebendo que eu poderia sim ajudar as pessoas com um treinamento, que não seria mais um curso de inteligência emocional, que não seria mais um curso de autoconhecimento, mas sim um treinamento onde elas poderiam treinar verdadeiramente, desenvolvendo o conhecimento e se transformando com a prática.